O iceberg de Sete Além, a cidade que não deveria existir. Você já teve a sensação, por um breve segundo, de que o mundo ao seu redor não é exatamente o mesmo de 5 minutos atrás? Talvez uma rua que você conhece bem pareça subitamente mais longa, ou as pessoas ao seu redor pareçam ligeiramente diferentes. Quase como se a realidade fosse uma peça de teatro e você tivesse tropeçado nos bastidores. No Brasil, essa sensação tem um nome que causa calafrios em fóruns de internet e conversas de madrugada: Sete Além. Sete Além não é apenas uma lenda urbana, é um iceberg vasto de relatos sobre uma dimensão paralela que coexiste com a nossa. Um lugar que é o reflexo sombrio de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Curitiba, ou de qualquer lugar onde você esteja agora. É uma cidade mergulhada em tons de cinza, onde a sujeira parece eterna e os habitantes carregam um vazio nos olhos que desafia a compreensão humana. Hoje vamos descer as camadas desse universo. Vamos entender desde o relato original, que deu origem ao mito, até as teorias físicas e espirituais que tentam explicar por que, de vez em quando, o ônibus que você pega pode não te levar para casa, mas para Sete Além. Aperte o cinto. E por via das dúvidas, não olhe muito fixamente para o passageiro ao seu lado. No topo do nosso iceberg, encontramos a gênese de tudo. Sete Além não surgiu de um livro ou de um filme, mas de um relato visceral postado na comunidade do Orkut, nos anos 2000 por Luciano Milici. O relato de Milici é o alicerce de Sete Além. Ele conta que, certa noite, pegou um ônibus comum para voltar para casa em São Paulo. Ele estava distraído, lendo um livro, até que percebeu algo estranho. O ônibus parecia estar em um trajeto que ele não reconhecia. Ao olhar para os lados, ele notou que os outros passageiros estavam pálidos, quase amarelados, e mantinham um silêncio absoluto e opressor. Quando ele perguntou ao cobrador para onde o ônibus estava indo, a resposta foi curta e aterrorizante: para Sete Além. Milici descreve que, ao olhar pela janela, a cidade de São Paulo havia sumido. No lugar das luzes e do movimento, havia uma cidade cinzenta, suja, com prédios que pareciam estar em constante estado de decomposição. Quando os passageiros perceberam que Milici não pertencia àquele lugar, o clima mudou de indiferença para hostilidade. Graças à intervenção de uma passageira que parecia ter um resto de humanidade, ele conseguiu descer do ônibus e, num piscar de olhos, estava de volta à nossa realidade, na calçada de uma avenida movimentada. O nome Sete Além soa como Sete Além, sugerindo algo que está 7 camadas além da nossa percepção, ou talvez uma referência ao místico número 7. O relato de Milici abriu as comportas. De repente, centenas de pessoas começaram a compartilhar experiências idênticas. O ônibus errado, a escada rolante que leva a um andar inexistente do shopping, o banheiro público que se transforma em um labirinto de azulejos encardidos. Nesta camada, Sete Além é tratada como uma creepypasta brasileira de elite. Mas o que torna essa história diferente de outras lendas é a consistência dos detalhes. Todos os relatos concordam. Sete Além é suja, é cinza, e você não é bem-vindo lá. Descendo para o nível 2, deixamos de focar apenas no relato de Milici e passamos a analisar a geografia e a estética de Sete Além. Se você fosse transportado para lá agora, como saberia? Os relatos descrevem Sete Além como se alguém tivesse removido a saturação do mundo. Não há cores vibrantes. O céu é de um branco leitoso ou um cinza carregado, como se estivesse sempre prestes a chover, mas a chuva nunca vem para limpar a sujeira. A poluição não é apenas fumaça, é uma crosta que cobre as paredes e o asfalto. Um detalhe recorrente e perturbador é a escrita. As placas de trânsito e anúncios em Sete Além não estão em português, nem em qualquer língua conhecida. São símbolos que parecem quase letras, mas que, ao serem focados, embaralham a visão. É uma forma de comunicação que o cérebro humano tenta traduzir, mas falha catastroficamente. Isso sugere que Sete Além não é apenas outro país, mas uma realidade com leis linguísticas e lógicas próprias. Quem vive em Sete Além? Os relatos descrevem seres que se parecem com humanos,
mas que possuem características inquietantes. A pele é frequentemente descrita como tendo a textura de papel ou cera. Mas o ponto principal são os olhos, grandes, negros e profundos, ou às vezes completamente brancos. Eles não parecem ter uma vida social como a nossa. Eles apenas estão lá, ocupando o espaço em uma rotina mecânica e sem propósito. Quando notam um intruso da nossa Terra, a reação é de um asco profundo, como se fôssemos um vírus infectando a pureza da decadência deles. Aqui, Sete Além começa a se conectar com o conceito moderno de espaços liminares, aqueles lugares que parecem de transição, corredores de hotéis vazios, shoppings após o fechamento, onde sentimos que a realidade está fina demais. Sete Além parece ser o lugar para onde esses espaços levam. No nível 3, o mistério deixa de ser uma curiosidade e passa a ser uma ameaça. Como se entra em Sete Além? E mais importante, por que alguns não conseguem sair? Diferente de portais mágicos de filmes de fantasia, a entrada para Sete Além é descrita como um acidente de percurso. É o resultado de um momento de distração extrema. Você entra em um elevador e aperta o botão errado. Você vira em uma rua enquanto pensa em um problema grave. Você entra em um banheiro público em um estado de exaustão. É como se a nossa consciência fosse a âncora que nos mantém nesta realidade. Quando soltamos essa âncora por um segundo, a correnteza do multiverso nos arrasta para o ponto mais próximo e degradado, Sete Além. Alguns pesquisadores do oculto sugerem que Sete Além é uma dimensão lixeira. Tudo o que é descartado, esquecido ou apodrecido na nossa realidade acaba se manifestando lá. É um universo que se alimenta da nossa decadência. Por isso a sujeira, por isso o abandono. Sete Além seria o subconsciente coletivo da humanidade transformado em arquitetura e asfalto. Um relato famoso deste nível envolve um grupo de amigos em um shopping center. Ao tentarem descer para o estacionamento, eles pegaram uma escada rolante que parecia não terminar. Quando finalmente chegaram ao destino, não havia carros. Havia apenas um salão vasto, iluminado por lâmpadas fluorescentes que zumbiam alto demais e o cheiro de água parada. Ao olharem para trás, a escada rolante estava subindo para um teto sólido. Eles estavam presos. O relato termina com a sensação de que algo estava vindo pelos corredores escuros, forçando-os a correr até que, por um milagre de pânico, conseguiram atravessar uma porta de serviço que os cuspiu de volta para a praça de alimentação do shopping real. Essas histórias sugerem que Sete Além tem tentáculos na nossa realidade. Ela está esperando que a estrutura do nosso mundo falhe para nos puxar para dentro. Chegamos ao nível onde a ciência teórica e o horror se encontram. Sete Além poderia ser real sob a ótica da física moderna? A mecânica quântica sugere que cada decisão ou evento cria uma ramificação no universo. Sete Além poderia ser uma dessas ramificações que deu errado. Um universo onde a entropia, a medida da desordem e decadência, venceu muito mais rápido do que no nosso. Estamos falando de uma realidade que compartilha as mesmas coordenadas geográficas que a nossa, mas em uma frequência vibracional diferente. Para os entusiastas da teoria da simulação, Sete Além é um erro de renderização. Sabe quando em um jogo de videogame você atravessa uma parede e cai em um cenário inacabado, cinza e sem texturas? Sete Além seria o vazio entre as áreas processadas da nossa realidade. O fato de os habitantes serem pálidos e hostis seria uma representação de NPCs, personagens não jogáveis, cujas rotinas foram corrompidas. Muitas pessoas associam Sete Além ao efeito Mandela, o fenômeno onde grandes grupos de pessoas se lembram de algo de forma diferente da realidade atual. A teoria aqui é que as pessoas não estão apenas se lembrando errado, elas estão deslizando entre Sete Além e a nossa Terra. Você acorda e o logotipo de uma marca mudou? Talvez você tenha passado a noite em uma versão de Sete Além que é 99% igual à nossa, e voltou para uma versão ligeiramente alterada. O medo aqui é que nunca voltamos exatamente para o mesmo lugar de onde saímos. No fundo do iceberg, Sete Além abandona a tecnologia e a física para se tornar algo espiritual e ancestral.
Na tradição espírita e em diversas religiões de matriz africana, fala-se de regiões de baixa vibração conhecidas como umbral. Lugares de sofrimento, confusão mental e escuridão. Muitos acreditam que Sete Além é uma descrição moderna e urbana do umbral. Os habitantes pálidos seriam espíritos desencarnados que perderam a noção de quem foram, condenados a repetir rotinas vazias em uma cidade que reflete sua desolação interna. A teoria mais aterrorizante do abismo é que Sete Além é um organismo vivo. A cidade não é um lugar, é uma criatura. Ela se disfarça de cidade para atrair presas. Ela abre suas portas em momentos de fraqueza humana para se alimentar da nossa energia vital, do nosso medo e da nossa confusão. Cada pessoa que se perde para sempre em Sete Além torna-se parte da sua estrutura. Um tijolo a mais em seus prédios cinzentos, um passageiro a mais em seu ônibus eterno. Quantas pessoas desaparecem sem explicação todos os anos? A polícia fala em fugas, sequestros ou acidentes. Mas no nível 5 do iceberg, a resposta é outra. Elas simplesmente pegaram o ônibus para Sete Além e não tiveram a sorte de Luciano Milici. Elas estão lá agora, caminhando pelas ruas sujas, tentando ler placas que não fazem sentido, enquanto esperam por um ônibus que as traga de volta. Um ônibus que talvez nunca passe novamente. Sete Além nos fascina porque toca em um medo primordial. O medo de que o mundo que conhecemos seja apenas uma casca fina e frágil. Ela nos lembra que a civilização é um acordo coletivo de percepção e que esse acordo pode ser quebrado por algo tão simples quanto um momento de distração. Luciano Milici, ao compartilhar sua história, pode ter feito mais do que apenas contar uma lenda urbana. Ele pode ter nos dado o manual de sobrevivência. Se você se encontrar em um lugar onde o céu é cinza demais, as pessoas são pálidas demais e o silêncio é pesado demais, não tente explorar, não tente entender as placas. Apenas procure a saída mais próxima. A próxima vez que você estiver em um ônibus à noite, ou em um elevador vazio, ou em um corredor silencioso, preste atenção. Se o cobrador disser que o destino é outro, ou se o botão do elevador levar a um andar que não deveria existir, peça para descer imediatamente, porque Sete Além está lá, e ela está sempre precisando de novos passageiros.